100 mil mortes, elas não são decorrentes da pandemia em si. Elas são decorrentes da pandemia num ambiente ignorante, refratário à ciência, que vulnerabiliza a sua população, porque uma população ignorante é uma população vulnerável. Tivemos hoje o primeiro óbito de paciente confirmado, corona, que é um paciente de São Paulo. São Paulo, 62 anos. São Paulo, 62 anos. Chegamos até essa triste marca por não seguir os exemplos, né? O melhor ensino é o exemplo e a gente não aprendeu com os erros de quem enfrentou as mesmas dificuldades antes. Nós tivemos tempo para observar os exemplos da China, da Itália, dos próprios Estados Unidos. Além disso, faltou unidade, né? Unidade nacional entre os governantes, entre os líderes e principalmente no Ministério da Saúde para dar medidas para mitigar a pandemia, né? Um plano, uma diretriz para que não chegássemos a esses números. A responsabilidade não é só minha, é de todos nós. Jamais eu mandaria as minhas Forças Armadas prender quem quer que seja que estivesse nas ruas. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do Parlamento brasileiro, é o presidente da República, e não o prefeito ou o governador. Poderíamos ter evitado com a experiência anterior, seguindo exatamente o que a OMS disse logo no início: testar, isolar e rastrear os contatos. Erros que a gente está cometendo novamente com as medidas de relaxamento. Estão considerando uma estabilidade como um bom sinal, mas essa estabilidade pode levar a uma subida nova, né? Sempre demos desculpas, né, de que não se deveria fazer um lockdown altamente restritivo, porque isso poderia causar problemas econômicos, esquecendo que a economia é feita de pessoas. Com certeza. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Não houve articulação do combate da doença pelo Ministério da Saúde. Depois da entrada do Pazuello, deixou o combate e a articulação das ações de combate para a doença para os estados e para os municípios. É enorme a quantidade de municípios que sequer tem uma condição de manter um médico de saúde pública que consiga entender a doença no município e dar a resposta que ela precisa ter, né? O cara tá passando mal, como é que não tem médico aqui? Isso é um hospital. Você tá vendo aí a confusão que tá tendo aqui por causa desse filho aí, ó, do irresponsável, desgraçado. Esse vírus, ele é um vírus que foi trazido, né, do exterior para cá. A gente observa que no primeiro mês da pandemia, os principais países onde que os brasileiros ou viajantes foram infectados, pessoas que chegaram no Brasil, foram basicamente os Estados Unidos, Itália, Reino Unido e Espanha. Então, essas pessoas se infectaram muito provavelmente nesses países, chegaram no Brasil, principalmente nas regiões metropolitanas, onde tem aeroporto internacional, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e também outras cidades grandes, né, como Brasília e Fortaleza. Então ele chega nesses grandes centros, e a partir disso ele começa a disseminar pelo Brasil inteiro, atingindo cidades do interior, que é o que a gente tem enfrentado hoje. A pandemia, ela tende, os números por enquanto, tende a demonstrar que tem diminuído nos grandes centros urbanos e tem aumentado no interior do país. O segundo fator que eu acho que explica são as desigualdades do país. O país sofre desigualdades crônicas sob amplos aspectos. As pessoas que já são mais vulneráveis por todas essas desigualdades são mais vulneráveis também à doença. Tudo que uma pandemia por si só legaria de efeitos ao país, se ela fosse muito bem controlada por todas as atitudes e ações que a gente poderia tomar, a gente catalisou esse legado com a negligência e a desigualdade. E eu acho que com certeza a gente vai ultrapassar 200 mil mortos.
Já tem algum tempo em que se nega a importância da ciência para o desenvolvimento tecnológico, e a gente sabe que aqueles países que têm um grande desenvolvimento tecnológico investem na ciência. O negacionismo se juntou a uma politização radical, banalizando vidas, né? 100 mil mortes, elas não são decorrentes da pandemia em si. Elas são decorrentes da pandemia num ambiente ignorante, refratário à ciência, que vulnerabiliza a sua população, porque uma população ignorante é uma população vulnerável. Temos sido incapazes de compreender a gravidade da situação, nós temos sido incapazes de determinar a melhor resposta para ela, nós temos sido incapazes de reagir como sociedade. A questão da polarização política, ela é um outro sintoma dessa nossa ignorância, né? A gente vem sendo dilapidado em termos de conhecimento há muitas décadas, não é uma coisa recente. Porque nós temos doenças que matam tanto quanto e que a gente já as enfrenta há muito tempo. As pessoas não sabem em quem acreditar, elas não sabem se elas acreditam no político ou se elas acreditam no cientista. No meio disso tudo viram salve-se quem puder, as pessoas acabam acreditando naquilo que as preenche em termos de expectativa, e essas expectativas são expectativas sem conhecimento associado, portanto são reações animalescas a essa dificuldade, e aí elas se vulnerabilizam, porque a partir do momento em que você diz, olha, existe uma droga, ou existe 2, 3, 5, que te dão o suporte de tratamento, o suporte terapêutico que você precisa se você adoecer, ela não precisa mais lavar a mão. Então não interessa mais o saneamento, ela não precisa mais usar a máscara, porque usar máscara é chato, ela não precisa manter distanciamento, porque obviamente existe um fator de saúde mental relacionado a isso, e porque ela confia nessa terapêutica, só que essa terapêutica não existe. Então quando ela não existe e você vulnerabiliza a população, você chega a 100 mil mortos. Meu filho morreu, 25 anos. Tá. Meu filho morreu com essa merda, 25 anos. Tá. E gente tá de palhaçada aí. Tá. É palhaçada assim. Respeita os outros. É uma manifestação dos outros. Tem que respeitar. Então é pública, eles têm direito também. Infelizmente, cada um desses 100 mil mortos é representante dessa lama que a gente vem chafurdando há décadas. Não é uma coisa de agora. Se aumentou muito os casos de síndrome respiratória aguda grave, sem diagnóstico definido, será que uma grande parcela desses não poderia também ser por coronavírus? E será que essas pessoas também não transmitiram para outras? As ações que a gente não tomou, a gente sempre pode tomar elas no futuro. Acho que essa é uma lição que a gente precisa aprender, a gente precisa realizar isso rápido. A solução final para a pandemia é a vacina. Só que a vacina a gente não sabe quando ela vai chegar. Até lá, a gente não pode se acostumar a tolerar 1000 mortes por dia. O problema é que a gente evitou ontem, vai aparecer hoje e vai continuar aparecendo amanhã se a gente não enfrentá-lo. Se houver alterações muito drásticas na forma com que se conduz a pandemia hoje, né, para frear a pandemia, para frear a transmissão, impondo medidas muito restritivas, como lockdown, para tentar minimizar os impactos que ainda podem ocorrer, visto que vacina não é uma coisa que vai chegar para nós ainda esse ano, no final do ano, de forma simples, né? Ainda requer teste, requer produção em massa, requer que as pessoas de todas as faixas etárias recebam essa vacina. Então precisa de diretrizes muito sólidas e rígidas para mitigar o que está por vir. Mas reverter, isso não é possível mais.